Então, falando de escola, né? A professora não vai ler o texto porque fica muito cansativo. Então, a professora vai falando, tá? As escolas de ontem e de hoje. Então, observe aqui a imagem de uma escola antiga e a imagem de uma escola atual. Você consegue ver diferença entre essas escolas? Tem diferença? A gente até nota aqui, ó, uma foto preto e branco, né? E aqui a foto já é mais colorida. Aqui uma sala de aula bem mais cheia, uma sala de aula com uma menor quantidade. Aqui as crianças estão com uniforme, né? Todas elas. Aqui a roupa já é um pouquinho mais diferenciada. Então a gente consegue enxergar essas diferenças. Observe as fotos das salas de aula de antigamente e de hoje e converse com a turma sobre as diferenças. Então a gente tem aqui ó, uma sala de aula com um quadro. Aqui também temos o quadro, né? Temos mesas, aqui também tem mesas. Aqui a forma de banco, né? Aqui já é a cadeira individual. E aqui tem armários. Nessa escola aqui também deve ter armários. Anote abaixo a diferença. O que você encontra então de diferente aqui? O que você consegue observar que tem de diferente? E na atividade número 2, você vai marcar um X as fotos que representam escolas de antigamente. Então, temos aqui escolas. E você acha qual dessas escolas aqui é uma escola de antigamente? Marca um X. Agora, circule a foto de uma escola atual, dos dias de hoje. Pega o lápis e circule. Qual você acha que é uma foto atual? Observe o uniforme das estudantes e faça um traço no antigo e circule o atual. Qual desses uniformes você acha que é o mais antigo? Qual que é nos dias atual? Então, você vai fazer um traço, traçar, qual você acha que é o antigo e circular o qual você acha que é dos dias atuais. Então, na vida escolar sempre faz parte das lembranças das pessoas. Porque é uma fase bem importante, né? A escola de hoje tem muitos aspectos diferentes da escola de antigamente. Então, você vai conversar com uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, e vai perguntar como era a escola antigamente, né? E você sabe como é a escola do dia de hoje. Então, aqui, uniforme. Você vai ver aqui qual tipo de uniforme que usavam antigamente. Perguntando para alguém mais velho, né? Pro pai, para a mãe, para uma tia, os avós. E nos dias de hoje? Aí você que vai responder como que é o uniforme, tá? Como que são as brincadeiras no recreio nos dias de hoje? E antigamente? Instrumento usado para escrever os documentos. Lá existia um documento, existia um instrumento que era utilizado para escrever. Então, qual é o instrumento que eles usavam e qual é usado nos dias de hoje? O quadro usado pela professora para escrever, como era antigamente e como é hoje. As bancadas, né, as cadeiras da escola, como que era antigamente e como que é hoje. Tá? Aí você vai fazer com um adulto ali para poder estar respondendo como era. Com o passar do tempo, né, aqui nós temos aqui antigamente e os dias de hoje, né? Então aqui a gente remete aqui ao tempo, né? A contagem do tempo. Então, o homem sempre teve a necessidade da orientação. E a natureza serviu como grande aliada para os povos antigos, que percebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite. Então, eles percebiam que tinha dia e tinha noite, tinha dia e noite. Então, eles percebiam que assim o tempo está passando. Pela fase da lua, então lá a lua cheia, crescente, minguante, lua nova, e pela posição do sol, né? O sol nasce de um lado e ele no meio-dia mais ou menos, ele está bem no meio e depois ele desaparece no horizonte. Isso também entende-se que passou um dia. Olhando aqui no desenho, a gente consegue perceber bem, né? Ele nascendo, aí fica aqui no meio do céu e depois ele vai se escondendo novamente. Para saber da passagem do tempo,
e como fazer para medi-la, é necessário alguns instrumentos, né? Atualmente fazemos isso com a ajuda do quê? De relógio, dos calendários, cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o tempo. Então, nós temos, para dividir o tempo, o passado, o presente e o futuro, né? O futuro é o tempo que ainda vai acontecer, o que vai vir ainda, amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem. O presente é o momento que você está vivenciando, o hoje, né? E o passado é aquilo que já aconteceu, que já passou, aquilo que você viveu, né? Então é chamado de passado. Então a gente divide nesses 3 tempos. Antes não havia nada para medir o tempo, mas as pessoas precisavam saber dos acontecimentos e, com o passar do tempo, eles foram criando instrumentos para poder medir o tempo. Então, aqui, ó, tinha esse instrumento aqui, o solar, então eles fixavam numa região, né? E a partir dali eles conseguiam contar o tempo, porque ia fazendo a sombra. Ó, ia fazendo a sombra, então eles conseguiam saber mais ou menos se já estava na metade do dia, se já passou 1 hora, 2. A ampulheta também que conta o tempo, né? Por minuto, por hora. Aí terminou de encher, passou 1 minuto ou passou 1 hora. Aí vira, aí começa a contar novamente e vai calculando ali conforme vai passando o tempo, né? O mecânico, né? Aqui é o mecânico. O relógio, né? Antigamente até usava mais o relógio e ainda tem esses relógios, mas é um relógio mais antigo, chamado de relógio ali mecânico, né? Despertador, chamado também. Com os relógios, podemos entender que são horas, os minutos e os segundos. Com o calendário, podemos entender que são os dias, semanas, meses e anos, tá? O ano tem 365 dias, 52 semanas e 12 meses. Os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A semana tem 7 dias. Quais são eles? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E os dias têm 24 horas, né? Que eles são divididos por minutos e por segundos. E aqui a gente tem o calendário, que é a menininha mostrando o calendário de 2020, tá? A professora vai encerrar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, e depois a gente continua.